que as pessoas elas gostam tanto de assistir a infelicidade das outras pessoas? Por que as pessoas se regozijam, aplaudem, estão na plateia quando vê o circo pegando fogo? Por que as pessoas, elas se sentem satisfeitas e gera alegria ao estar observando uma confusão, alguma intriga, alguma desavença de outras pessoas? Por que as pessoas adoram assistir os realities como A Fazenda, Big Brother? Por que as pessoas estão tão supérfluas, vazias e tão superficiais? Sabe por quê? Sabe por quê que os brasileiros, principalmente, perdem as horas preciosas de suas vidas observando a vida de outras pessoas e se sentem felizes? Porque as pessoas não estão dando conta de suas próprias vidas, das suas próprias questões. As pessoas não conseguem, elas não querem, elas não estão suportando lidar consigo mesmo. E quando nós estamos em um estado de sofrimento, quando nós nos encontramos em alguma situação não confortável para a nossa psique, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde até mesmo física, o nosso organismo, o nosso corpo cria mecanismos de defesa. Existem 5 mecanismos de defesa que o pai da psicanálise nos elucidou, mas aqui eu vou destacar um, que é o de transferência. Então, a pessoa projeta no outro aquilo que não está bem em si mesmo. Por isso que as pessoas, elas estão, principalmente nessa quarentena, aplaudindo, regozijando os reality shows, porque como as pessoas, elas não estão dando conta de suas próprias vidas, elas não estão tendo capacidade, alteridade, resiliência, vontade, domínio próprio para resolver as suas próprias questões. Então elas começam a observar a vida de outras e aí elas se regozijam quando há intrigas, quando há derrotas, quando uma pessoa cai, porque dessa forma há uma sublimação da sua dor, há uma atenuação dos seus sentimentos. Então elas projetam no outro, e principalmente essa geração tão imatura, tão mimada. Por que as pessoas elas andam tão imaturas? Por que as pessoas não crescem? Sabe por que as pessoas não crescem? Porque elas não escolhem crescer. Porque crescimento é uma escolha. Eu escolho crescer. Eu escolho aprender. Amadurecimento não está relacionado com idade. Infelizmente não está. Tem pessoas de 50, 60, 70 anos que são imaturas, que são infantis, que no seu viver diário revelam que são muito imaturas, que são crianças, que possuem atitudes de crianças de 5 ou 6 anos. Elas não desenvolveram a sua desenvoltura emocional, intelectual. É de crianças de 4, 5 anos. Há sentimentos recalcados, há coisas mal resolvidas nela que elas não querem enxergar. Muitas vezes elas enxergam, mas elas não querem crescer, porque crescer dói. Gente, crescer dói. Por isso que a maioria das pessoas elas não querem crescer. Por que essa geração não cresce? Por que essa geração não amadurece? Tem vários motivos. Os pais são grandes responsáveis, mas só que até um dado momento de nossas vidas, o amadurecimento, ele é uma escolha. O amadurecimento, a escolha. Eu escolho crescer, eu escolho mudar, eu escolho ser responsável pelas minhas decisões. E quando eu escolho assumir as consequências das minhas decisões, eu amadureço. Quando eu escolho enxergar aquilo que me faz estagnar, eu amadureço.
amadureço, quando eu escolho ouvir as pessoas que estão me criticando, eu amadureço também, porque eu vou ter senso crítico, eu vou começar a enxergar aquilo que de fato elas estão falando, que muitas vezes é uma verdade, mas como eu não tenho amadurecimento, eu resolvo emburrar a cara, eu resolvo ficar com raivinha, porque eu sou imatura, porque eu não tenho gestão emocional, porque eu não tenho amadurecimento. E isso eu percebo em pessoas que têm 40, 50, 60 anos. São pessoas imaturas, são pessoas infantis, são pessoas que não querem crescer emocionalmente. Por conseguinte, são péssimos profissionais, são péssimos filhos, são péssimas mães, são péssimos pais, porque elas não querem crescer, porque crescer dói. Fisiologicamente também crescer dói. Quando uma criança cresce, os seus ossos, eles passam por todo um processo fisiológico e isso gera uma dor, mesmo que não sentida muitas vezes por aquela pessoa. Há processos fisiológicos, há mediadores químicos para que todo esse processo aconteça, há uma demanda de energia, há todo um processo para que ocorra o crescimento. Existem elementos necessários para o crescimento. Se você é uma pessoa imatura, é porque você não quis investir nesses elementos necessários para que você possa crescer. Por que nós vemos pessoas certas em lugares errados e pessoas erradas em lugares certos? É o que eu percebo atualmente. Eu vejo pessoas certas. Quando eu digo certas, são pessoas que têm capacidade, que têm habilidade, que têm gestão emocional em lugares errados, em lugares em que a não valorizam, em lugares que elas não podem expandir a sua capacidade. Por vários motivos, por falta de oportunidade, por escolhas erradas, por ela ter feito uma escolha de estar ali em um local em que ela não possa exercer toda a sua habilidade, ela não pode expandir toda a sua capacidade. Entretanto, eu vejo pessoas erradas em lugares certos. Eu vejo pessoas que não têm capacidade de lidar com outras pessoas, que não têm gestão emocional. Eu vejo pessoas imaturas, apesar da idade, em lugares certos de influência, que influencia não somente aquelas pessoas sobre a sua autoridade, mas influencia várias outras pessoas. Dificilmente nós vamos influenciar somente uma pessoa. Nós, querendo ou não, influenciamos várias pessoas, porque quando eu influencio uma pessoa para o bem, aquela pessoa do bem, ela vai também se sentir bem e querer influenciar as outras pessoas. Quando eu influencio uma pessoa para o mal, aquela pessoa muitas vezes não vai ter maturidade de filtrar aquilo e ela vai influenciar outras pessoas para o mal. E isso envolve amadurecimento, isso envolve escolha, isso envolve mudança, mas não tem como eu amadurecer se eu não tenho um autoconhecimento de mim. Então eu te convido a ter um autoconhecimento, eu te convido a se conhecer. E como que a gente se conhece? É por meio do conhecimento. Como que eu vou à procura desse autoconhecimento? Como eu vou à procura dessa maturidade? Eu vou por meio do estudo, eu vou por meio da busca pelo entendimento, eu vou em busca da palavra de Deus, eu vou em busca de uma terapia cognitivo-comportamental, eu vou em busca de uma psicanálise, eu vou em busca de pessoas que eu admiro, eu vou em busca de estar bem acompanhada por pessoas que eu admiro. Você tem que ter pessoas que você admira, você tem que ter parâmetros. Se você, como ponto de referência, foque aquilo que ela tem de bom, porque sempre os lados negativos todas as pessoas têm, mas foque no que é bom. Deseja aquilo que a pessoa tem de bom e vai à procura daquilo. Trabalhe para que você possa obter aquilo. Cresça. Crescer envolve mudança, crescer envolve postura, crescer envolve humildade. Por que as pessoas orgulhosas, elas
em sua maioria, elas são pessoas muito infantis. Porque as pessoas orgulhosas, elas não aceitam críticas. As pessoas orgulhosas, elas não aceitam que elas erram. As pessoas orgulhosas, elas sentem uma dor muito grande quando elas são confrontadas pela vida, pelas pessoas, pelos obstáculos que a própria existência nos proporciona. O orgulho revela imaturidade. O orgulho revela muita coisa, principalmente a imaturidade. Seja humilde, seja proativo, seja maduro, busque. A maturidade é uma escolha. Eu te convido a você fazer essa escolha por meio do conhecimento. Eu te convido a buscar coisas que te edificam. Eu te convido a estudar a Bíblia, a psicanálise, a conhecer a ti mesmo. Eu te convido a examinar a si mesmo, como diz a palavra. Examine a si mesmo, examine a você primeiro, depois as outras pessoas. Preocupe com você. Por que as pessoas elas estão preocupadas com quem está na fazenda, quem entra e quem sai, com Big Brother, com a vida de Luísa Sonza, de Whindersson, de fulano e ciclano? Porque elas não estão dando conta de si próprios, porque elas são imaturas para olhar para si, porque dói, e elas não querem crescer com esta dor. Elas não observam a dor como um fator de crescimento. Então elas transferem e sublimam essa dor, e aí não há crescimento, e aí não há mudança, e você continua sendo a mesma pessoa. Eu te convido a ter uma nova perspectiva sobre a vida. Eu te convido a mudar, que quando você muda, tudo muda. Já dizia o pai da psicanálise, Freud. Quando você muda, você, preocupe com você. Quando você muda, tudo muda. E eu quero agora acabar as minhas impressões quanto a este assunto por meio de uma poesia de minha autoria. Se essa geração fosse só boba, certamente eu não criticaria à toa. Mas além de ser tola, é pérfida, maldosa, egocêntrica e tosca. Vive em função de seus umbigos e ousam tocar e zoar os queridos. É tão limitada pelo seu egocentrismo que nunca experimentarão o que é ser amigo. Mas o que me assusta não é apenas essa geração. O mundo está evoluindo para a mornidão. As pessoas se ofendem por tudo, mas o real motivo disso tudo é o orgulho. Vamos expor a realidade. Maturidade não está relacionado com a idade. Faltam-me palavras para mensurar a imbecilidade de pessoas que nunca deixarão a sua infantilidade. Ofensivo mesmo é compará-las às crianças, pois elas permitem as boas mudanças. Os grandes tendem birra dos pequenos, e eu tenho aversão a adultos birrentos. Não se esqueçam de deixar aqui o seu like, se inscreva, comenta e até mais.